Aleluia, Pai Santo, nós nos colocamos na Sua presença nesse momento. Pedimos, Pai, a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Que o Senhor nos conduza, Senhor. Que o Senhor fale conosco, traga uma palavra, um direcionamento. Hoje é uma manhã especial, uma manhã de reflexão, de memorial. Nós estamos aqui, Senhor, fazendo esse memorial para lembrar que em breve o Senhor vem e quando o Senhor voltar, o Senhor encontrará a sua igreja, a sua noiva, santa, imaculada e debaixo da tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amados, dentro desse contexto nosso que a gente tem falado e eu acredito assim que nós não organizamos tudo isso como uma sequência de mensagens, né? Normalmente a gente faz uma série, mas eu tenho visto o que Deus tem dito ao longo das últimas semanas como uma coisa engatilhada com a outra quando eu fui preparar essa mensagem aqui, eu já estava assim embriagado por aquilo que Deus queria colocar no nosso coração, né? Esse anseio. Existe uma porção da parte de Deus para ser derramada no nosso meio, e isso precisa acontecer quando eu e você tivermos sede de Deus. Sede de Deus. A palavra de Deus diz assim, Salmo 42, no verso 1, Davi fala assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele faz uma comparação aqui, né? uma metáfora. Aliás, a palavra de Deus ela é recheada disso, né? Eles identificavam algumas coisas de maneira figurada para poder dizer o que eles queriam dizer. Coisas que eram marcantes para eles naquele tempo. É como se nós pegássemos coisas marcantes desse nosso tempo e fizéssemos um paralelo com a mensagem. E isso deixava claro. E ele estava falando sobre a sede da corça, né? E quando eu fui ler um pouquinho mais sobre a corça, a gente encontra várias coisas que são assim bem interessantes, né, a respeito da corça. E outra a respeito da sede também. A sede, o que é a sede, né, irmão? Você tem muita sede? Eu tenho muita sede, eu bebo muita água, bebo bastante água, né? Tenho muita sede, muita vontade de beber. E você tem sede? E essa sede é uma necessidade de água específica, né? Eu acho que quando você tem sede, às vezes você deseja até um refrigerante, uma bebida, alguma coisa que é doce, mas depois você fica com aquela coisa na boca. Eu pelo menos fico, aí não tem jeito. Tem uma hora que você não sacia mais a sua sede com uma bebida fermentada ou uma bebida que você goste, ou mesmo a água com gás que eu tanto amo. É uma hora que eu quero água, porque essa sede, ela só passa quando você bebe água. Então a gente vai buscar por isso. É interessante que a corça, né? A corça ela também tem isso, né? Como característica dela, desse animalzinho. Ela é tão bonitinha, né? Estava olhando ela em alguns momentos, mas uma coisa que mais me chamou a atenção a respeito da corça é justamente o fato dela buscar a água de maneira intencional. Então a vida dela não é só, claro, a água, mas grande parte, pode-se dizer que mais de 80% da vida de uma corça é estar buscando água. E por que a corça depende tanto de água, né? E o ponto principal, entre várias outras coisas que a ciência diz, hidratação, digestão, termorregulação, né? Sobrevivência é proteção. Vida. A corça, se ela não bebe água, ela começa a exalar um cheiro forte. E esse cheiro forte atrai os predadores. Os predadores sentem o cheiro dela e falam, opa, tem uma corça. E a corça ela é saborosa. E aí eles vão atrás da corça para poder matar a corça e comer a corça. Eu falei, puxa, como a palavra de Deus é. Eu separei até umas imagens aí, acho que os irmãos prepararam. Eu falei, vamos colocar uma fotinha da corça. Sempre ajuda a identificar um pouco mais. E a corça, ela fica o tempo todo buscando água. Ela está o tempo todo atrás da água, ó. A corça aí. Como a corça, nossa, vocês capricharam. Parabéns. Como a corça, essa aqui lembra um irmão, mas tudo bem.
A corça anseia por água. Por que que ela anseia? Pode deixar aí. Ela anseia porque a água representa para ela vida, proteção. A água representa para a corça uma qualidade de vida. Ela está hidratada e ela não exala mais aquele cheiro que chama a atenção dos seus predadores. A palavra de Deus, ela fala em muitas coisas de maneira figurada para poder dizer para nós alguma coisa intensa. E quando o salmista está falando sobre isso, ele está dando uma intensidade na fala dele. Ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Ele estava falando: eu sei muito bem que essa corça, para ela poder ficar guardada e livre dos predadores, ela precisa de água, e muita água. Eu também preciso de muito do Senhor. Davi estava deixando claro a dependência que ele tinha. E é interessante que a mensagem, a palavra de Deus, fala desse desejo, irmão, de colocar, desse desejo de Deus, de nos colocar em lugares altos, em levar o povo dele para lugares, e lá ficarmos protegidos. A palavra de Deus diz assim no Salmo 18, verso 33, de novo ele usa a corça: torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele sabia que para ele andar, em alto nível, ele precisava ser sustentado. E a corça, ela também tem essa habilidade de estar em lugares altos e blindadas, protegidas. E ele fala: olha, eu sei que o Senhor pode fazer com que os meus pés fiquem num lugar seguro, para que eu possa estar sustentado nas alturas. Irmão, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de prosperidade, nós estamos falando da sua vida está cada vez mais perto de Deus. E a sua vida cada vez mais perto de Deus, você precisa, para se manter alto, você precisa de estar como a corça, sedenta por águas, sedenta pela presença, para você se manter firme nas alturas. É interessante como a palavra de Deus fala, e ele fala aqui até no livro de Cânticos, tem até um elogio, ele diz assim: seus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. Não sei se esse elogio funcionaria hoje, mas de qualquer forma ele faz a comparação com uma corça de novo, pela beleza da corça, pela coisa linda que ela era. E ele queria exemplificar isso falando da pessoa que estava junto com ele, A Bíblia fala também sobre os ataques dos inimigos, Lamentações 1:6. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do seu perseguidor. De novo, ele fala, a corça entrando como uma comparação, como uma figura. Para fugir, são rápidas, bora fugir, porque aqui não tem pastagem, não tem como se sustentar, vamos fugir. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus fala a respeito disso, voltando lá no Salmo 42, que existe um desejo, deve haver um desejo em nós, como o desejo que a corça tem, ansiando pelas águas, ansiando pela presença de Deus. Nós devemos ser assim. Nós devemos ter esse anseio. Sem esse desejo, irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. E é interessante, presta atenção aqui, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, bem no comecinho, ele diz assim, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então existe de fato um anseio no nosso coração por coisas maiores do que nós. Você não veio aqui simplesmente para receber uma palavra de bom ânimo. Você veio aqui porque você tem uma sede. Eu não sei que sede você tem nessa manhã, mas existe uma sede em você, e eu queria que você avaliasse o seu coração para saber que tipo de sede você está tendo a respeito daquilo que Deus está querendo fazer. Olhe para dentro de si. Avalie-se a si mesmo. Aliás, hoje é o dia do examine-se a si mesmo. Como anda a minha vida com Deus? Não é para saber se você está pecando ou não está pecando. Isso é importante, básico. Mas eu estou falando assim, como é que está a minha relação no que diz respeito ao outro? A mesa comunica o outro. Sempre o outro. Amar o próximo
acima de todas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Examine-se um homem a si mesmo. Esse é o ponto para nós de exame. É isso que nós precisamos fazer. O homem natural, presta atenção, o homem natural tem muitos anseios, tem muitos desejos, muitas vontades, muitos sonhos. Eles planejam, sonham, mas 90% não se realiza, até mesmo porque não entra em busca daquilo. Irmão, tudo tem trabalho no reino de Deus. Qualquer coisa que digam para você, não haverá trabalho, é mentira. Irmão, dá trabalho. Ficar sem fazer nada, dá trabalho. Fazer alguma coisa, dá trabalho. Aí você escolhe que tipo de trabalho você quer. Ou você passa uma vida com sede. Eu quero. Ou então você pega e vai lá e faz. Também vai dar trabalho. Mas a satisfação é melhor. Por isso que nós estávamos pulando e dançando aqui. Certo? Por quê? Conquistamos. Chegamos. E quem veio, se dedicou, orou, jejuou, veio para o encerramento que eu pedi carinhosamente, venham, vamos encerrar juntos, vamos entregar juntos, isso tem um sentido no mundo espiritual. E aí, celebra, por quê? Conquistamos. É tão bom, né? É tão bom. Eu tenho em casa 2 universitários, e eles estão assim, ó, sabe, filme de guerra, se arrastando. Um está mais pertinho do final. O outro ainda tem mais um ano. E os dois assim, não aguento mais. Não aguento mais. E vai. E esse professor, e essa professora, e esse trabalho, e o TCC, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Meu Deus, eu também. Senhor, quando eles vão acabar com isso? Eu não aguento mais também. Mas, no dia que eles pegarem o diploma, aí a satisfação é impagável. É tão bom, irmão, a gente começar, passar pelo processo e concluir. Só que a primeira coisa que você precisa ter é sede, vontade. Vontade de fazer o que precisa ser feito. E isso é o ponto. No período nosso de férias aí, né, que foi em julho, eu assisti uma minissérie do Arnold. Alguém já assistiu? Não, só eu que vejo essas coisas, né? Ali, viu uma mão. Andréia ali, Andréia, aqui, olha só. Não é legal? A história do Arnold Schwarzenegger. Muito bom, muito bom. Mostra a história de um homem com sede. Muita sede, aliás, impressionante a sede dele, a determinação dele, impressionante tudo na vida desse cidadão. Mas sem Jesus ele vai ficar aqui. É bom que alguém pregue para ele. Mas a sede dele, primeiro ele queria ser o Mr. Universo. Então ele se matou para ser o Mr. Universo. Eu vou ser, e você, acabou. Entendeu? Ele se propõe a isso a um nível tão intenso que ele conta a história dele, narra a história dele, ele se propôs, se tornou o Mr. Universo, não sei quantas vezes, ele era um monstro, de força, de forte, não sei o quê. Depois ele se propôs a se tornar um ator, já com o nome dele já era difícil, né? E ele com aquela expressão, né? Linda, né? Você fala assim, puxa, esse cara é uma pedra atuando. Mas ele conseguiu. Por que ele conseguiu, irmão? Porque ele tinha sede. Eu vou ser, e ele partiu para ser. E aí ele se tornou um ator de Hollywood famoso, né? Aí entra lá, em paralelo, ele com o Sylvester Stallone também faz uma participação contando que eles competiam entre eles nos anos 80 para ver quem matava mais, né? Era lá 500, 1.000, 2.000, e eles matavam, e a gente, criança, jovem, adolescente, vibrava com aqueles filmes, né? Ele se tornou um dos atores mais bem pagos do mundo. Aí depois ele resolveu ser político. Ele tinha sede pela política, e ele trabalhou, e ele se tornou governador do estado dele lá. E ele conta a história, um homem com sede. Mas aí eu te pergunto, isso é a história de um homem comum.
Aí eu te pergunto, qual tem sido o seu anseio pela sua vida? O que você sonha? Qual é a sua sede? Qual é a sua vontade? Onde você tem colocado as suas expectativas? Para onde você tem olhado? O que você espera? O que você está esperando a respeito do reino de Deus, a respeito da sua vida? Eu sei que a gente espera muita coisa da vida terrena, mas o que você espera a respeito de um futuro em Deus? Como é que você tem construído a sua história? Como é que você tem construído o seu dia a dia? A primeira coisa que a gente precisa pensar nessa manhã é a respeito de expectativa, alinhar ela. E é importante que você tenha uma expectativa pela presença de Deus. Pela presença de Deus. Não é pecado você desejar o que você tanto almeja, mas quando isso é o seu primeiro pensamento, irmão, você está desfocado. Quando a sua vida só se resume a uma conquista, quando chegar, você vai, chegou, né? Os universitários aqui, né? Os irmãos que querem passar na OAB, bom, pegou a carteira, tá, e agora? Agora você tem que trabalhar. É outro desafio. Conquistou? E agora? Agora eu tenho que fazer por onde? E agora? A gente está sempre assim, o homem natural está sempre assim. E nós precisamos ter uma expectativa a respeito da nossa vida com o Senhor. O Salmo 42, verso 2 diz assim, irmão, a minha alma, Davi diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele tem uma expectativa. E a expectativa que ele tem está no Senhor. A expectativa dele não está nas coisas que são da terra somente. Está em Deus. Ele tinha uma sede, ele tinha uma vontade. A minha alma. Aí ele diz claramente, sem usar a figura, minha alma tem sede. E é isso que a nossa alma tem. É isso que as pessoas, quando você conversa com alguém, né, nós estávamos falando de câmera, de vídeo, de um monte de coisa com esse rapaz, mas a alma dele estava gritando para nós, eu tenho uma sede, e quando você começa a falar de coisas que são do alto, aí ele se encontrou com ele mesmo. Quando você se encontra com você, aí você percebe se a sua sede está alinhada com a vontade de Deus ou não. E é importante você se autoavaliar, porque você precisa esperar alguma coisa. E o salmista diz lá no Salmo 42, 5, ele diz assim, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É interessante porque o salmista, ele percebe quem ele é, ele fala, eu não estou legal, mas alma, espera em Deus. Ele consegue ter a percepção que muitos de nós não temos ao longo do tempo, que é a autoavaliação de saber, pô, não estou legal, é a minha alma que não está bem, mas o meu Deus está bem. Então eu vou falar, alma, espera nele, porque é Ele quem vai saciar você. E às vezes você fica assim mal, triste, sem expectativa, sem pensar num futuro, porque você acha que saciar a sua sede está aqui. Não está. Não está na terra. Não está em você ser Mr. Mundo, não está em você ser um ator, não está em você governar, não está na terra. Está em Deus, irmão. Está escondida. Eleve o nível de expectativa. Eleve o seu nível de expectativa para as coisas que são do alto. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos duvidando das coisas que Deus está por fazer. E aí eu separei uma historinha rápida aqui, Gênesis 18, verso 13. Sara idosa, a palavra de Deus diz assim, que Deus fala com ela, você vai ter um filho. Diga, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Pode dizer, irmão, vocês estão com medo? Você vai ter um filho. Deus falou ou não falou? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Irmão, qual era a expectativa de Sara? Zero. A expectativa dela era zero, eu não posso. Ela estava dizendo a respeito de si mesmo, eu não posso. Irmão, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Esse negócio de eu não posso, não existe para o crente. Não existe. Não existe para o crente, eu não posso. Não existe.
Tá certo? Elimina isso do seu dicionário. Porque se Deus quer, pode. E acabou. É assim. Segue, 14. Diz o texto: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ele falando. Na primavera, lembrei das mensagens sobre os tempos. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Palavra. 15. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Você duvidou de mim. Você duvidou de mim. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Não duvide do que Ele pode fazer. Não duvide do milagre. Não duvide de nada, irmão. Esteja simplesmente aberto. Aquilo que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ainda diz lá no livro de Jeremias 2,13, que ele fala que os homens, ele fala assim, duas coisas, 2 crimes os homens cometeram contra mim, me abandonaram, eu a fonte de água viva, para poder cavar para si cisternas. Disse isso não tem a ver com tudo que está acontecendo. Muitas vezes eu e você abandonamos a fonte de água viva, a busca às 24 horas, o farol, o jejum de segunda, as orações de quarta, porque, não, eu dou conta de mim mesmo, eu tenho outros interesses, e esses meus outros interesses são maiores do que estarem na presença de Deus. Irmão, isso não é verdade. Você ganha tempo quando você dedica tempo para as coisas do Senhor. Você ganha em qualidade. Você ganha, quando você honra a Deus, coloca Ele em primeiro lugar, Ele também vai lembrar daquilo que você colocou, Ele te coloca no outro patamar. É justamente isso que nós precisamos entender. Os homens às vezes trocam, falam, não, vou cavar para si a minha própria cisterna, enterram as suas expectativas em si mesmos. Não é, irmão, solução, não é a solução. O concurso não é a solução, irmão, não é a solução. Não é a solução, ganhar muito dinheiro não é a solução, irmão, não é a solução. Não é a solução. Dentro das minisséries que eu assisto, né? Eu assisti aquela Vivendo Acima dos 100 Anos também, que é maravilhosa. E eles falam de uma coisa assim muito importante, que ficou gravado e tem a ver com a mensagem da palavra de Deus. Se você não tiver um propósito para levantar, irmão, vai chegar uma hora que você não levanta mais. Enquanto você tiver um propósito, suas pernas, que eu recomendo que você cuide das suas pernas, porque é importante você ter força para a sua vida, não ficar levantando 500 quilos que nem eu vejo lá, mas cuide das suas pernas, para elas sustentarem você na sua velhice, cuide do seu peso, cuide de tudo, da sua saúde, mas tudo isso vai valer muito a pena quando você tiver um propósito para levantar. Propósito. Uma expectativa. Eu vou atrás do meu Deus. Para onde você vai? Vou para a igreja. Para onde você vai? Para a pequena família. Para onde você vai? Vou para o culto. Esperando o quê? Com uma expectativa alta daquilo que Deus pode fazer. Porque nesse meio aqui, é nessa hora que a gente está junto, que Deus ordena a bênção. É quando você, mas é só no culto. Não. Quando a gente se reúne em nome dEle, na pequena família, a Bíblia diz que é ali que Deus ordena a bênção. Quando a gente se reúne para melhorar, para fazer reunião para as coisas do reino de Deus, é ali que ordena a bênção. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Moisés também estava numa questão, né, que Deus levanta ele, você vai libertar o povo. E ele samba para um lado e samba para o outro, como diz o outro. E aí Deus fala, você não tem o Arão aí que fala muito bem? Coloque ele do seu lado. Mas o que eu mandei você fazer, você quem vai fazer. É você quem vai fazer. E interessante que Moisés, ele não põe dúvida naquilo que Deus vai fazer. Ele põe dúvida nele. Irmão, qualquer semelhança com a gente é mera coincidência. A gente põe dúvida a respeito de nós. Será? Irmão, é assim. Será mesmo. Porque você é uma incógnita. Mas se Deus está te levantando, se Deus está fazendo, é com você o negócio. E eu sempre vou encorajar as minhas ovelhas, vai lá, irmão, faz.
Dá teus pulos, dá teu show, deixa Deus te usar. Não é isso que eu sempre falo? Deixa Deus usar sua boca, deixa Deus usar sua vida. Deixa Deus usar. Deixa Deus te usar, não fica com medo não. Vai com medo mesmo, como diz o outro. Nós precisamos acreditar na fidelidade do Senhor. Cantamos aqui, né? Estávamos cantando, né? Assusta um pouco aquele verso, né? Tua fidelidade é em mim, mas tudo bem. Dá para respaldar ali. Mas nós precisamos saber que Deus é fiel, né? Nós falamos muito sobre isso, mas até quanto nós entendemos que isso realmente é real na nossa vida? O salmista fala assim, no Salmo 42, no verso 3 agora, ele diz assim, ó, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Não é assim? Tu não é crente? Cadê o seu Deus agora? Ele fala, ele está com a alma tão angustiada, né? Que ele fala, eu não estou comendo, minha lágrima tem sido o meu alimento, eu só choro. Eu tenho vivido dias difíceis e eu só choro. Né? E é interessante que o inimigo utiliza disso, irmão, para dizer para você, cadê o seu Deus? Não? Quem já pensou assim, pode levantar a mão, só para... Quem não pensou assim, está mentindo. Todo mundo duvida. Onde está meu Deus? Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? E o inimigo fala assim, tu não é crente, tu não fala, tu não profetiza, não é o rei do jejum, o rei da oração, cadê o seu Deus? Cadê? Onde ele está? E agora, o que você vai fazer diante da dificuldade, diante da dor, da saúde? O que você vai fazer? Nós precisamos entender que a fidelidade de Deus não está baseada naquilo que estamos passando na terra, mas está baseado naquilo que Ele fez por nós na cruz. É isso. Nós precisamos entender isso, que Deus é fiel. Satanás, o que ele fez com Jesus lá no deserto? A primeira providência dele, falar, se tu é o Senhor, manda essas pedras virarem pães. Aí Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso ou não é? Está escrito, Mateus 4, verso 4. Está escrito, nem só de pão, mas uma coisa que está escrito também aí, e essa resposta de Jesus, ela tem muito a ver com a fidelidade de Deus, é quando Deus lá atrás, 40 dias antes, em Mateus 3,17, quando ele sai do batismo, o Pai fala assim, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Deus aponta para Jesus e fala, 40 dias antes dele sofrer toda a batalha, toda a guerra, toda a luta, Deus confirma a ele, esse aí, ó, esse bem daí, é meu filho. Amém, glória a Deus. É meu filho. Jesus sai com aquela mente, eu sei quem eu sou. Ele foi confirmado pelo Pai diante de todos. E ele sabia que a fidelidade de Deus era para os momentos de luta, de guerra que ele viria. 40 dias depois o diabo está falando, se tu é filho, manda esses pães. Olha o que eu posso te dar. E ele fala, nem só de pão vai viver o homem. Não tentarás o Senhor seu Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus era fiel. Você sabe que Deus é fiel com você? Amém. Você é fiel a Ele? Você é fiel? Amém. Pensa aí, não precisa responder não. Uma coisa importante para a gente pensar é que quem está saciado com Deus não come o pão que o diabo amassou, irmão. E aliás, se você tem falado isso, eu vou recomendar você a parar de falar isso, porque isso é do capeta. Comendo pão que o diabo amassou, ninguém liga para mim, ninguém me ama. Mentira. Você é amado do Senhor, você é amado de Deus. Deus escolheu você, legitimou você na cruz, confirmou você na cruz, disse quem você era. E se você não tiver saciado, irmão,
aí você realmente vai achar, puxa, para mim não tem mais jeito. Paulo deixa claro isso no livro de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele diz isso, irmão? E ele, na sequência, todos nós sabemos que ele diz: sei ter fome, sei ter fartura, e aí sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A sua fortaleza, irmão, não tem a ver com a vida que você está levando. A sua fortaleza está no Senhor. Por isso, eu e você precisamos ter sede dele. Sede. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero mais de Deus. E nós cantamos, pulamos e dançamos ontem, né? Mais, eu quero mais, não é isso que cantamos e dançamos? Amém. Nós queremos mais. Mais. Sabe, irmão, Deuteronômio capítulo 7, no verso 9, eu tinha deixado até aqui. O texto diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A fidelidade de Deus, Jesus sabia tanto disso, que ele estava debaixo de uma obediência. Ele estava andando debaixo de uma obediência, ele estava andando baseado no que a palavra diz, irmão. E se a palavra de Deus diz para nós entrarmos em jejum, para nós orarmos, para nós buscarmos, irmãos, isso é o nosso alimento, é o nosso sustento. Ninguém vai ficar saciado na terra, se tornando o homem mais forte do mundo, o ator mais rico do mundo, e nem o governador ou o presidente. Irmão, você vai ficar saciado no dia que você souber que Deus é Deus na sua vida, é o seu Pai. Ponto. Ponto. O que vier depois disso, irmão, é lucro. Mantenha a sua memória. Mantém bem a sua memória avivada com relação a essas coisas, porque senão, irmão, você vai ficar muito angustiado, e eu não quero ver você angustiado. Eu quero ver você bem, irmão. Quero ver você abençoado, próspero, podendo dar, honrar, fazer, multiplicar, abençoar, favorecer, ajudar, ser generoso, ser bondoso, ser bom, perdoador. Deus quer levantar você. Quer tirar você desse caminhozinho, de você ficar ali o tempo todo, olhando, chorando, reclamando. Tire os seus olhos da terra, irmão, um pouco. Tira, irmão. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Tira os olhos, desliga aquela emissora. Desliga. Desliga, eu já estou lá, acho que 7, 8 meses sem assistir aquele negócio. Desliga, irmão, desliga. Desliga. Porque se você escuta uma moto, você praticamente se joga no chão. Ou vou morrer. É o cara da pizza, irmão. Ele veio trazer a pizza. Aí tu paga ele e fala: tu vai me roubar. Medo. Medo. Aí a gente estava separando os horários das 24 horas, né? E aí a gente faz um sorteio. Alguns a gente coloca estrategicamente, né? Os jovens, adolescentes e tal. E aí o irmão deu a ideia: pastor, os irmãos que são policiais, põe eles de madrugada, que eles vêm armados. O mozinho falou isso. Ah, já falei. Aí já virou, né, uma piada. Eles vêm fora do carro, 2 da manhã com a arma. Tá ali o cara vigilante, pá, chegou aqui, matei 15 para chegar nas 24 horas de oração. Com medo do mundo. Não estou falando para você ser imprudente, mas eu estou falando, irmão, relaxa. Relaxa. Relaxa, né? Parece trauma de guerra. Calma, calma. Tenha a memória aquilo que é bom. E a gente, e outra dica aqui, né? 11:24, vamos lá. Os olhos, a Bíblia diz que os olhos são janela da sua alma. Então, o que você vê é o que vai dominar você. Preste bastante atenção no que você vê, porque é isso que vai dominar você. O que você ouve, está passando uma ideia para você também. Então pense bem nas coisas que você ouve, nas coisas que você vê, nas coisas que você bebe,
As coisas que você come, pense bem. Amém? Amém. Esse foi o momento jornal. Tenha em memória, irmão. O salmista diz assim, Salmo 42, verso 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Ele tem uma memória. O salmista aqui, Davi, tinha uma memória de uma lembrança que ele tinha boa, de algo que acontecia, mas a memória dele não era o palácio, não era a riqueza, não é o que ele possuía, porque ele possuía de tudo, tudo e muito, mas ele tinha saudade da presença, irmão. Aleluia. Saudade da presença, porque ele tinha pecado, ele tinha se afastado, ele estava angustiado. E quando a gente erra, se o seu coração não fica assim, mal, porque errou, você pecou, negão, você errou. Se não há um arrependimento legítimo, você está só tentando fugir do prejuízo e do peso de culpa que está com você. Não é arrependimento, é remorso. Deus não tem remorso para nós. Deus quer que você se arrependa do seu erro. E é esse coração, e é por isso que esse cidadão é mencionado aqui. Por isso que ele confunde a nossa mente. Davi me confunde, e tenho certeza que confunde você também, ou deveria confundir, porque como alguém que fez tanta coisa errada, agradou tanto a Deus? O coração, o arrependimento. Eu errei, e ele divulgava isso. Certa ocasião estavam tacando pedra nele, e os valentes dele falam, é só você falar que a gente ceifa na hora. Ele, não, deixa aí. Se estão tacando pedra em mim, é porque eu mereço. E Deus está permitindo. Por muito menos, você já entra em defesa de si mesmo. Ele certamente falava do tempo que ele dançava na presença de Deus com alegria. E eu queria dizer para você, irmão, que Deus está esperando você voltar a dançar de alegria na presença dEle. Deus está chamando a sua atenção. Deus está chamando você para você poder vir e ter a mesma sede que você tinha antes. E às vezes você não consegue. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 5, fala a respeito disso. Lá no final de todas as coisas, o texto deixa claro, lembre-se, não é isso que diz? Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deus está falando de coisas a respeito de arrependimento, é o final, é o livro final, irmão, e o final de todas as coisas é esse: arrepende, se arrepende do seu pecado, se arrepende dos seus erros, e recomece a sua vida, irmão. Recomece todas as coisas, tenha apetite de novo pelas coisas que são do Senhor. Sabe uma coisa que eu não gosto muito, e os irmãos vivem falando, né? Os mais velhos falavam às vezes, e eu já ouvi isso várias vezes, eu e Israela. Tem alguém novo na igreja e essa pessoa está empolgada, está motivada, ela vem para o culto, ela é uma bênção aqui, ela vem, e ela tem sede, vontade. O que é isso? 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 Aí vem o mais velho. Logo tudo isso passa. Isso aí, né? Aquele que vem com aquele espírito de que, ó dia, ó céus. Sabe, irmãos, e eu não gosto disso. Por que eu não gosto disso? Porque eu não acredito que o primeiro amor passe. Eu acredito que o amor é um só. Ele se mantém, fica maduro. Ele amadurece. O que faz a diferença entre esse amor amadurecer ou não é a minha sede. Porque quem tem sede, irmão, está sempre em busca. Aleluia. Quem não tem sede, chega uma hora que fala, não vou orar não, vou jejuar não. Eles vão até versículo bíblico, de não sei de que Bíblia, para dizer, não, Deus não quer que a gente jejue. Não, eu não preciso mais orar. Não, eu já sei a Bíblia. Aí você começa a falar e o camarada sabe nada. Não conhece, não tem, por quê? Não tem sede, eu já sei como é. Quer ensinar o outro a fazer, mas nunca fez.
quer dizer como a igreja deve ser, mas nunca fez. Certo? 1 Ricardo 2,8. Tenha sede, irmão. Tenha sede. Se você não tiver sede, você não vai conseguir ser saciado. Se você não tiver vontade de querer mais, e é justamente isso, irmão, o ponto. Esse é o ponto. Trazer à memória um apetite, uma vontade, um desejo. Você precisa querer muito, 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 e querer mais do que você possa imaginar. E isso vai te manter vivo dentro do amor. O que mantém você vivo dentro do reino de Deus é a sede que você vai ter pelas coisas dele. Então não importa se você está andando, ainda hoje vimos para cá, eu, Israel e Asaf, falando de coisas de um passado, que a gente olhava para o chão do carro, a gente via a rua passando. Né? A gente fala, eu cansei de olhar para o chão do carro aqui, nega, do meu lado e ver o chão passando. Talvez o meu carro naquele tempo, um Uno, era um dos carros mais ungidos da cidade de Santos, porque onde ele passava, ele vazava óleo. Eu ungia a cidade inteira. Santos é ungida, mas dentro dele estava alguém com sede, muita sede. E não importa se está furado, não importa, eu sirvo ao meu rei. Eu estou a serviço do rei. E acabou. E acabou. Ponto. Quem você serve, irmão? Você está a serviço do rei? Era um diácono que abria, era eu que abria, era eu. A escala da Igreja Cristã da Família de Santos no começo. Quando cheguei lá, tinha 15, 20 pessoas. Eu era o diácono. Eu que abria, eu que fechava, eu que entregava o envelope. Eu que corria, eu que trazia a água, eu que ia olhar os banheiros, era eu que abria as portas, eu que fechava as portas. A escala do mês era Ricardo. E às vezes vinham uns irmãos do fogo pregar, né? E eu doido para sentar. Quem é na porta? Ricardo. E não é igual aqui que os irmãos entram, tem um policial que fica lá fora, armado, paisana, não. Você ficava longe e eu ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo lá dentro? E eu aqui fora. Deus falava, espera. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro de uma vez que Deus falou assim, que Deus colocou no meu coração, né? Vai chegar tempos que você vai falar tanto, que você vai falar, Senhor, eu precisava descansar um pouco, para eu te ouvir. Eu nunca imaginei na história da nossa vida, e acho que você não deve nem imaginar, o que Deus está querendo fazer com você. Para onde Deus está querendo te levar. O que Ele quer mover com a sua vida. Como você é importante para Deus, irmão. Como você tem valor, e os seus valores são preciosos para o reino. Olhe para dentro de si, irmão, examine o seu coração. Pensa bem, se você não está, às vezes, perturbado por coisas que não é para Deus. Deus está falando, não se perturbe com isso. Essas coisas são passageiras. Eu primeiro. Deus está pedindo um lugar de honra na nossa vida. Deus está pedindo o primeiro lugar, único lugar. Deus está pedindo o centro, irmão, está pedindo. Ele fala, eu sou o centro. E às vezes a gente está colocando Ele nas laterais. Eu tenho minha vida, meu trabalho, meus negócios, Deus. Eu tenho meus irmãos, meus amigos, minha viagem, minha casa, meu lar, meu cachorro, meu gato, meu isso. Tem Deus aqui de novo. Tem isso. Não, irmão, Ele é o centro. Ele é o centro. Jesus é o centro do meu trabalho, é o centro da minha vida, é o centro do meu casamento, é o centro dos meus filhos, Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro dos meus negócios, Ele é o centro da minha viagem, Ele é o centro do meu passeio, Ele é o centro de todas as coisas. Aí, irmão, você pode ir para o Monte Everest, fincar a bandeira, Jesus é o centro, vim aqui para declarar, Ele é o Senhor. Aí você pode ganhar o mundo, irmão, porque Ele é o centro. Quando Ele não é o centro, isso você só consegue perceber se você avaliar a si mesmo. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Eu vou pedir para você fazer uma oração. Não precisa ser agora, mas pode ser durante a semana.
mas isso aqui, Salmo 139, Israel usa muito isso aqui. Verso 23 e verso 24. Os irmãos do louvor podem subir. Sonda-me. Olha o que o salmista fala, olha o que Davi fala. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Irmão, oração, é por isso que esse cidadão, por isso que Davi está aqui. É por isso, irmão, por causa dessas coisas que esse cara conseguiu falar para Deus, que nós estamos aqui também, lendo o que o cara disse para Deus. Ele falou: Senhor, pode me sondar. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Prova-me. Ei, prova-me, peraí. Conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende. Irmão, eu e você precisamos entender se existe algo em nós que ofende a Deus. E falar: Senhor, se tem alguma conduta em mim que te ofende, me dirige. Me dirige pelo caminho eterno. Eu quero acertar. Isso chama sede. Eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar. E é nesse contexto aqui, e a gente lembra muito, e eu falo muito de Isaías, né, que ele estava no templo, ele estava num lugar como esse, e a palavra de Deus diz que no ano que morre o rei Uzias, ele estava ali, e o céu se abre, e Deus mostra para ele, dá uma visão para ele, uma visão muito boa, a respeito de coisas gloriosas, e ele fala: eu vou morrer. É justamente o que o salmista estava dizendo. Ele percebe quem ele é. Puxa, é a minha hora, estou vendo os anjos, vou morrer aqui. E Deus trata com Isaías ali. Trata com ele. Fala: tira uma brasa, toca os lábios dele, tira as impurezas dele. Deus restaura ele. É justamente sobre isso que Deus também está falando aqui conosco. A sua sede, renovar a sua sede, vai fazer com que você recomece aquilo que ficou parado. Aleluia. Você precisa ter sede. E essa sede não deve ser somente para saciar o seu ventre. Eu encerro aqui dizendo para você assim: ponha a sua esperança em Deus. Salmo 42, 11. Ele mesmo, falando para ele mesmo. Olha só. Ele mesmo falando para ele mesmo: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Davi está falando para ele mesmo. Porque está abatido a minha alma? Por que você está triste? E às vezes a gente fica esperando as pessoas nos abraçarem, ou reconhecerem, ou cuidarem, ou qualquer outra coisa assim, mas você não tem uma autoavaliação a respeito daquilo que Deus é. Isso é maturidade. Isso é crescer. Isso é: puxa, estou chateado, estou triste, estou com raiva, estou bravo. Então, peraí, minha esperança está no Senhor, minha esperança está no Senhor. E se o seu cônjuge, ele não abençoa você nesse nível para você mudar, então nem conte, porque, estou chateado, estou zangado com não sei o que, com não sei o que, não sei o que. Pois é, eu tenho percebido mesmo. Você, aí pronto, fica os dois, a família se destrói. Por isso que as mulheres precisam vir para o workshop. Amém, glória a Deus. Uma propaganda só, não tem nada a ver, mas tudo bem. Por isso que os homens devem fazer parte do ministério de homens, para eles serem homens, patriarcas, né, nega? Patriarcas e matriarcas, temos ouvido muito sobre isso. Para ele aprender a ser homem de verdade, para ele aprender a ser mulher de verdade, e aprender a ser família de verdade. Olhando as coisas, não pelo viés meu, estou ofendido, estou não sei o quê. Irmão, te apruma. Os interesses de Deus não estão naquilo que, nas suas pequenas emoções, em como você se sente, mas naquilo que Ele quer fazer sobre a face da terra. Ponto. Aí nós vamos se amando, vamos se perdoando e bora avançar. Amém. Tenha sede, irmão. A sede, ela vai proteger você. A sede vai fazer com que você fique mais guardado. A sede vai fazer com que você
você se blinde, o seu emocional, o seu físico, o seu espiritual. Olhe para Deus, ponha a sua esperança nele, busque nele, almeje por ele. E a gente encerra aqui com o último versículo, nosso eterno Deus, o nosso Jesus. Nós te amamos, Pai. Jesus respondeu, João 4, 13 e 14. Coloca aí para eles. Quem beber desta água terá sede outra vez. Ele estava falando para a mulher lá no poço. Mas, e esse mas da palavra de Deus é maravilhoso. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É isso. Essa é a água que eu e você precisamos querer. A água que vem de Deus. A água que sacia a nossa sede. A água que mantém a gente vivo. Essa é a água que vai manter você vivo. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, olha só, vai ampliando, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É disso que o Senhor está falando conosco. É isso que Jesus está falando. Se você tiver sede de mim, se você tiver muita sede de mim, você vai beber de uma água e nunca mais você vai ter sede. Isso vai jorrar, e depois você vai se tornar uma fonte. E essa busca sua, eu quero, e quanto mais você querer, mais Deus vai te dar. E é uma fonte que passa a jorrar de você. E aí não se trata de você estar saciado, mas de você passar a ser fonte. De você passar a ser aquele que conduz, que diz, vamos, fazemos, oramos, buscamos, jejuamos, bora, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos avançar, vamos virar 30 colunas, vamos! Aleluia. O que Deus espera de nós, Deus espera de você, que você alimente a fome e sede dele o tempo todo. Eu quero. Volte para o caminho que Deus te chamou lá atrás. Volte. Ventile bem, como diz o Jardel.